Começando mais um GlenceCast e hoje nós vamos abordar aqui o poder da influência. Tá, Adriana, mas influência sobre o quê? Onde? Principalmente nas redes sociais. Se você acredita que não há esse poder dentro, nós vamos trazer agora algumas informações, dados, para você entender melhor como isso funciona dentro desses canais de comunicação. Olha, você acha que você escolhe o que você quer consumir, o que você quer comprar, o que você quer comer? Porque às vezes se eu te falasse que pode ter alguém escolhendo por você. Porque hoje, milhares de pessoas, de brasileiros no mundo todo acordam com a voz que a primeira voz que escutam é da internet. E muitas dessas vezes você já começa ali o seu dia com algo direcionado, por exemplo, o café que você poderia tomar, o exercício que você poderia começar a fazer, né, a dieta ali. Então você é induzido ali através de propagandas, merchan, até mesmo de muitos influenciadores que acabam te direcionando ali para o meio de vida talvez que eles vivam. Nós vamos trazer um pouquinho essa situação mais à frente aqui, que eu vou trazer alguns influenciadores que você vai entender como que eles podem estar aí, de certa forma, te influenciando, direcionando o seu meio. Mas olha, como assim, Adriana? Como eles podem estar direcionando o meu meio? Porque às vezes, muitas das vezes, eles mostram, eles dizem para você o produto que você tem que usar, qual que é o melhor produto para você, a roupa que você tem que vestir, o alimento que você tem que consumir. A gente vê muitos vídeos assim, né, de muitos famosos aí nas redes sociais, passando dietas, passando situações ali, rotinas de vida, que é a rotina dela, a vida dela, mas que ela acaba trazendo para você, para que você adote talvez a rotina de vida dela. É isso mesmo. Mas olha, vamos ver alguns influenciadores que para você entender melhor como isso funciona aí nas redes sociais. Olha, eu vou trazer a primeira influenciadora que você deve conhecer muito bem, né? Porque ela é influenciadora uma da mais famosa aqui do nosso país, que é a Virgínia Fonseca. Olha, ela atua desde 2016 que ela começou a atuar, tá? Como influenciadora. Ela tem 27 anos, ela tem mais de 50 milhões de seguidores no Instagram e no TikTok. O nicho dela é lifestyle, maternidade, beleza, rotina familiar, características. Comunicação extremamente popular, isso é fato. Linguagem simples, exposição intensa da vida pessoal, isso também é fato. Agora vamos trazer alguns fatos importantes. Criou a marca de cosméticos da WePink, que todo mundo conhece. Casamento com Zé Felipe ajudou a ampliar o alcance. Virou case de marketing digital e vendas. Polêmicas envolvendo, né, quando a gente fala de influenciadoras, de alguém famoso, obviamente tem algumas polêmicas que envolvem essa pessoa. Polêmicas que envolvem a Virgínia Fonseca. Divulgação de apostas das bets, que como a gente teve aquele caso, né, do depoimento. Exposição excessiva da família. Sim, muitas vezes a família dela ali acaba sendo muito exposta, principalmente os filhos, né? A própria separação ali com o Zé Felipe. Mas hoje acho que mais os filhos, né, são alvos constantes ali de exposição. Discussões sobre influência em público jovem. Sim, ela acaba influenciando ali todas as idades, né? Porque o que eu sei, acho que ela tem seguidores de várias faixas etárias, né? Então, ela é uma que usa bem o meio como influência para divulgação não só dos seus produtos, que ela divulga ali a marca dela, mas também de outros produtos. Então, hoje ela virou um case de marketing, de vendas de diversas marcas aí famosas, né? Internacionais também. Carlinhos Maia, vamos para o próximo influenciador. Atua também desde 2016. Ele tem 35 anos, seguidores cerca de 35 milhões. O nicho dele, humor, reality da vida real, cotidiano. Características: forte conexão emocional com seguidores, transformou a própria vida em entretenimento. Stories muito assistidos. Fatos importantes, vamos falar alguns fatos importantes dele. Polarizou o formato do reality no Instagram. Revelou diversos influenciadores menores. E polêmicas. Vai lá. Vazamento de intimidade após assalto. Acusações de exposição exagerada da vida pessoal. E críticas sobre ostentação. Você vê que todo famoso influencer tem seus fatos importantes, as suas características, mas também todos têm polêmica. E algumas polêmicas são meio pesadas aqui, gente. Vamos lá pro próximo, Whindersson Nunes. Esse aí você conhece bem, né? Que é humorista,
Ele atua desde 2013 no YouTube. Tem 31 anos, tem mais de 50 milhões somando plataforma de seguidores. Nicho, humor, entretenimento e música. Características, humor espontâneo, realmente ele é um bom humorista. Linguagem popular nordestina, forte identificação com classe média e periferia. Fatos importantes do Whindersson, vamos lá. Foi um dos maiores youtubers do mundo, expandiu carreira para música e boxe. Ele é lutador também, né? Já vi alguma coisa sobre ele aí de lutando, né? Mas também teve polêmicas em volta ali do Whindersson Nunes. Vamos lá? Uma das maiores polêmicas que ele teve foi realmente em relação à saúde mental e depressão, né? A gente acompanhou bem a história dele, o caso que ele teve aí de depressão profunda, problema mental também, exposição de relacionamentos também. O ruim, sei lá se é ruim, se eles acham bom ou ruim, mas de certa forma, essa exposição toda, ela gera, sim, certas situações para a pessoa. Somente ele teve o caso com a ex-esposa dele, né, que teve a questão da traição, a gente sabe muito bem disso, é uma cantora também famosa aí, e isso acaba indo ao público e a pessoa, para lidar com tudo isso, é bem pesado, né, se você não tem uma estrutura. No caso dele aqui, ele passou umas dificuldades aí em relação à questão de depressão. Agora eu acredito que ele esteja melhor, voltou aí também, voltou a estar mais presente, mas ele deu uma sumida também das redes sociais por um tempo. Também a cogitar a situação, a gente tem que cogitar a situação que ele deu teve uma queda ali significativa na fama dele por um tempo, e isso também acho que causa alguns déficits quando a pessoa é muito famosa, influenciadora, por exemplo, ela não está no auge, sair na rua, as pessoas pedir autógrafo, as pessoas falar dele, acho que gera ali um certo meio drama para a pessoa, porque ela está acostumada com aquela fama, de repente ela vai caindo a fama e a gente vê casos de pessoas aí famosas que vão perdendo a fama e vão querendo estar ali todo minuto, acaba causando situações, muitas vezes até forjando. Teve um caso esses dias que eu vi nas redes sociais, de um rapaz que pagou um flanelinha para um influenciador de redes sociais, de Instagram, pagou um flanelinha para assaltar ele, fingir, forjar um assalto. Ele foi até preso por conta disso, mas olha que onde chegamos, um influenciador para ganhar engajamento, tá vendo, tá caindo ali o número de engajamento, ele vai lá e até pagou uma pessoa para forjar um assalto, para ele, em tempo real, ali tá fingindo uma sensação ali de tá sendo assaltado. Olha que situação. Eu sei que ele não deu muito certo, não. Quer dizer, ele até ganhou fama, porque ele acabou sendo preso, né, por essa ação. Então ele ficou ali meio que conhecido. Vamos pro próximo influenciador. Felipe Neto, próximo, atua desde 2010, idade 38 anos, seguidores cerca de 45 milhões, o nicho dele entretenimento, opiniões, política, cultura, pop. Política acho que é uma das mais que pega ali até de polêmica, a gente vai falar sobre isso. Características, forte posicionamento político e social. Essa é uma polêmica também. Comunicação direta, grande capacidade de viralização. Fatos importantes. Um dos pioneiros do YouTube brasileiro. Criou empresas de mídia e conteúdo. Polêmicas. Vamos lá. Sempre tem, né? Brigas com políticos e outros influenciadores. Polarização política. Cancelamentos e campanhas de boicote. Olha, esse é um influencer que ele é envolto de uma série de situações ruins, né? Porque esse envolvimento dele na política, ele gera esse desconforto aí para muito, até para os seguidores dele. Porque as situações aqui que ele se coloca, chega a ser, sabe, essas campanhas de boicote contra outras pessoas. Então, eu acho que não acompanhei muito esse influenciador aqui, mais de nome, que eu conheço. Não é uma pessoa que, obviamente, que eu seguiria, mas ele é muito envolto nessa questão. Ele tinha uma certa influência no meio, uma influência até com jovens, né, com adolescentes aí. Agora ele está mais envolto. Hoje eu acredito que ele está mais envolto aí para a política, que a gente só escuta falar dele voltado aí para a social e política, né? Mas vamos para o próximo influenciador. Casimiro Miguel. Nunca ouvi falar? Eu estou ouvindo falar, eu não conhecia, mas ele é um influenciador muito conhecido no meio do esporte, tá? Vou explicar aqui, ó. Ele atua desde 2018,
Tem 32 anos, cerca de 20 milhões de seguidores. O nicho dele, Wits, futebol e entretenimento. Características, humor natural, linguagem extremamente popular, sensação de amigo da internet. Fatos importantes, explodiu no Twitch e... É Twitch mesmo, né, Lelo? É Twitch? É Twitch, gente, né? Tá, é Twitch mesmo. Explodiu no Twitch, ajuda dos universitários aqui, tá, gente? No caso, o produtor aqui. Explodiu no Twitch e YouTube. Criou o Cazé TV, transmissões históricas da Copa e Olimpíadas. Polêmicas, discussões sobre direitos de transmissão e críticas sobre excesso de publicidade. Não sei como isso pode ser uma polêmica, mas... né, de certa forma. Bom, ele é mais conhecido aqui no meio do esporte, né? Para quem curte esporte deve conhecer o Casimiro, né? Vamos pro próximo influenciador. Próxima, né? Bianca Andrade. Atua desde 2011. 31 anos, seguidores cerca de 19 milhões. Nicho, maquiagem, empreendedorismo, lifestyle, chama isso mesmo. Lifestyle, né? Aí, ajuda. Lifestyle, isso mesmo. Que é a exposição da vida ali, né? Da vida dela. Tá, perfeito. Características. Forte storyline pessoal. Construção de marca muito estratégica. Fatores importantes. Criou a Boca Rosa Beauty. Virou referência no brand pessoal. Polêmicas. Participação turbulenta no BBB. Isso é uma polêmica mesmo. Bem polêmica. Participar do BBB já é uma polêmica, né? Discussões sobre marketing agressivo. Bom... Não conhecia a Bianca Andrade. Você conhece a Bianca Andrade? Vamos lá. A próxima, acho que todo mundo conhece, né? Porque ela ficou, bom, bem conhecida aí também por participar desse reality também. Jade Picon. Jade Picon atua desde a adolescência. Hoje tem 24 anos, cerca de 20 milhões de seguidores. Nicho, moda, fitness, lifestyle também. Todo mundo coloca ali a vida como... referência ali, né? De influência. E a gente vai falar sobre isso, tá? Inclusive sobre isso aí. Características. Estética visual muito forte, público jovem premium. Ela tem um nicho mais alto, assim, né? O pessoal da alta sociedade, porque ela já é de uma família da alta sociedade, né? Fatos importantes. Cresceu muito após o BBB e migrou para a atuação. Ela virou atriz, isso. Ela fez uma novela, alguma coisa assim, né? Polêmicas. Acusações de nepotismo digital. Críticas sobre privilégio e elitização. Bom, nepotismo digital. Que seria a produção nepotismo digital? Ajuda dos universitários aqui, ó, do Lelo. Porque nepotismo, que a gente sabe, é quando você coloca familiares no poder, não é isso? E agora, como é que é o nepotismo digital? Ela trouxe toda a família dela para mídia? Trouxe todo mundo? Ela influencia todo mundo? A meio dela ela coloca todo mundo à frente? É isso que eu queria entender. Olha, peraí que o nosso produtor aqui está procurando sobre essa questão do nepotismo digital, porque me interessou. Interessou você também? Eu queria entender. Quando a gente fala de nepotismo, a pessoa está ali, né? Colocando... Aqui, ó. Que olha lá, gente. O marketing dela, ela dá preferência para família. Isso mesmo. Filhos, celebridade. Perfeito. Viu, gente? É isso mesmo. A gente fala de nepotismo na política, nas empresas, né? De colocar os parentes, os familiares. No caso dela, nepotismo digital, quer dizer que ela só dá espaço ali para divulgação de produtos, mas quem é da família dela, né? Principalmente a família. Amigos e família. Tem a preferência dela. Por isso que ela tem essas acusações. E críticas também de privilégio e elitização. Deve ser por isso, né? Ela só anda no meio de elite, né? Ela não dá uma... Ela não vai frequentar um eventozinho que é de classe média, gente, não adianta. Ela só aceita convites, nicho bem alto. Acho que é desse essa crítica da... Entendi. Bom, esses são os nossos influencers do momento, né, aqui no nosso país. Bom, se você segue algum desses influencers, você deve saber o motivo que você segue. Geralmente porque quando a gente segue alguém é porque interessa ali o meio, o modo como ela vive, é o que a pessoa está passando. O que a gente fala de influenciador é isso. Quando eles têm os seguidores, é porque os seguidores, eles aí se identificam ou com modo de falar, ou com modo de vida, ou gostaria, na maioria das vezes, é porque gostaria de estar naquele meio. Então, é o único acesso que tem, talvez, para um meio,
né? Porque a gente fala de eventos que as pessoas... Tem muitos aqui influenciadores que postam aqueles eventos glamourosos, né? Postam tudo ali, suas viagens. Então, talvez é o modo mais próximo que a pessoa tem ali, que o ser humano ali que não consegue chegar naquele meio, de estar lá perto, de estar acompanhando tudo. Então, isso também acaba virando um case para a pessoa estar divulgando tudo, estar postando tudo para trazer o público ali para estar acompanhando junto com ele. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse meio das redes sociais, de influenciador. Vamos falar um pouco do que a internet pode trazer para você? Tá, vamos começar com o lado sombrio. Vou tomar água aqui, gente, porque... Sim, tem um lado sombrio. Tá, Adriana, mas qual que é o lado sombrio da internet? O lado sombrio é, por exemplo, onde vai te levar... Lembrando que o nosso Glenscast, ele traz a informação, mas sempre voltado a um nicho emocional, sempre de contrapartida o que pode atingir o seu emocional. Então, se a gente está falando das redes sociais da internet, de influência dentro desses canais de comunicação, vamos falar do lado sombrio disso. Lógico que tem vários olhares para você ter, né? Vários ângulos que você pode olhar. Nós vamos olhar para 3 ângulos aqui. Primeiro ângulo, eu falar que eu tenho que olhar o lado sombrio. O que é o lado sombrio? É um lado que pode te gerar algo negativo. Por exemplo, muitas pessoas acabam entrando em depressão, acabam criando ansiedade, tristeza, acabam ficando triste. Por quê? Como assim, Adriana? Como que eu posso absorver tudo isso? Vamos começar porque assim, enquanto algumas pessoas se inspiram, outras se destroem em silêncio. Como isso acontece? Porque a comparação, ela acaba virando rotina, sabe? Comparar o seu meio com o da outra pessoa. Mas ela vive sempre no glamour. Olha a roupa que ela veste, olha a maquiagem, olha, sabe? Costuma olhar ali o bonito, o maravilhoso por trás das câmeras. Porque nem sempre não é, gente, não é. Por mais que você ache que não é. Porque tem o outro lado também, o outro lado que ninguém vê, que é o lado do vazio por trás das câmeras. E quem tá por trás das câmeras sabe que existe esse vazio. Por mais perfeito que a pessoa tente mostrar ali, impecável que é a vida dela, na saúde, fitness, nos relacionamentos, na família, no dinheiro, no glamour, mas também tem as suas dificuldades, todo mundo tem. Então isso acaba sendo escondido, acaba não sendo divulgado, e é divulgado só a parte maravilhosa, o glamour, que faz a pessoa aqui do outro lado da câmera aí, do outro lado, imaginar que a vida do outro é só maravilha, a sua vida tá um desastre, a sua vida não tem nada de interessante, sua vida é triste, poucos recursos, poucas atividades, você não consegue criar nada, então você acaba entrando nesse cenário de tristeza. Poxa, olha a vida dela, olha a bolsa que ela compra, olha a bota olha a felicidade estampada, olha como ela é linda, olha as cirurgias. Então acaba te dando você acaba olhando para você e fala, poxa, eu não sou assim, eu não posso ser assim. Então acaba a gente tem que tomar um cuidado com esse lado que eu falo sombrio, porque a vida do outro não é tão linda assim, né? A gente fala, costuma dizer o ditado que o jardim do outro é mais florido, mas nem sempre, tá? Todo mundo também tem às vezes a parte do jardim ali que não está florescendo, que não está dando, não está deixando o jardim tão bonito assim. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? O importante é entender, lógico, se você segue uma pessoa, seja qual o motivo que você segue, obviamente que eu não vou ser seguidor de alguém, alguma coisa te interessa nisso, mas o conteúdo não pode estar muito relacionado à tua vida, porque a vida dela não está relacionada à sua, né? O que ela tem, as viagens, os jatinhos, as festas, as roupas, o glamour, você não tem. Então, você tem que viver no teu meio. É lógico que você vê com outro olhar, de um ângulo, poxa, olha que lindo, olha que bacana, mas tem muita gente que não consegue fazer isso, separar, né? Sempre vai ter aquele pensamento, ai, nossa, ela tem tudo isso, eu não tenho. Então, tomar cuidado para não entrar nesse cenário. É lógico que eu vejo alguns influenciadores bacanas, alguns conteúdos, e eu acho muito interessante, principalmente algumas pessoas inteligentes que na minha área, né, cada um acho que escolhe no seu nicho. O meu nicho é muito mais de motivacional, por exemplo, um exemplo que eu gosto muito é de assistir alguns conteúdos do próprio Augusto Cury, que é uma pessoa extremamente inteligente, um ser inteligente, não só na profissão como pessoa.
E eu gosto muito de verem, mas não, eu não me influencio com o meio, por exemplo, ele está lá, eu vou ser assim também, ter milhões de seguidores igual ele, escrever tantos livros igual ele, então eu não posso entrar nesta neura, entendeu? Dessa neura de eu querer estar lá, de eu querer a vida dele. Óbvio, eu posso querer mais para mim? Posso, mas eu tenho que correr atrás do meu, né? Eu quero escrever mais livros, quero ser notada por algum feito meu, né, como motivacional, posso, mas eu tenho que criar a minha história, eu, Adriana, compor a minha história, a minha trajetória, não querer imaginar que eu possa ter a trajetória do outro, tá? Então, esse é o lado sombrio que a gente tem que tomar cuidado. Percebe esse olhar? Vamos para outro ângulo agora? Vamos mudar o foco aqui da câmera? Vamos para outro ângulo agora. Vamos para o ângulo do algoritmo. Tá, Adriana? O que tem a ver o algoritmo? Sim, o algoritmo da internet também é algo que é bom você estar antenado e se preocupar. Como assim, Adriana? Sim, porque o algoritmo é aquele que alimenta tudo. Vamos explicar o porquê você tem que se preocupar. Vamos lá. O algoritmo, ele acaba aprendendo os seus medos, as suas inseguranças, os seus desejos, como assim? Por exemplo, você já parou para pensar quando você começa a ver um vídeo, aí você vê 2 vídeos parecidos, 3, o algoritmo já começa a te trazer esse conteúdo para sua vida. Você viu uma matéria ali, uma reportagem sobre maquiagem. Aí você viu uma outra. Automaticamente o algoritmo ele vai entender que você gosta daquele conteúdo. Ele vai começar a jogar mais aquele conteúdo para você, que é assim que acontece nas redes sociais. Aí, o que isso quer dizer? Quer dizer que então o algoritmo ele começa a prender a sua atenção diretamente naquele conteúdo. Não significa, gente, olha que interessante, não significa que você goste desse conteúdo. Mas já para pensar que você está sendo moldado a gostar desse conteúdo? Nossa, é louco pensar nisso, né? Mas é verdade, quando o algoritmo começa a te trazer muitos daqueles conteúdos, por exemplo, fofoca, você não é uma pessoa de fofoca, não gosta de fofoca, mas você viu 2 ou 3 ali, programas ou matérias ali de fofoca, o algoritmo começa a te trazer. Quando você perceber, você já está direto vendo esse tipo de matéria, você já está direto ali, porque já está no seu próprio algoritmo ali de aparecer essas matérias. E isso acaba moldando você. Você não é uma pessoa que gosta de fofoca, gosta de saber da vida alheia. Quando você perceber, você já está dentro desse algoritmo. Você já está se tornando ali a pessoa que está só absorvendo, informações e fofocas da vida alheia ou do que seja. Você entendeu o que é interessante a gente pensar nisso? Adriana, mas como que eu fujo do algoritmo? Obviamente você vai ter que, quando a gente fala enganar o algoritmo, né? Quer dizer, enganar não. Transformar ele trazer ele para você, na verdade. Por exemplo, começar a ver conteúdos mais interessantes. Vai no seu meio, nichar seus conteúdos. Eu quero ver conteúdos mais sobre alguns depoimentos bacanas, motivacionais, ou alguma matéria, qualquer assunto que você goste, que você queria ter mais o direcionamento para isso. Começa a pesquisar mais esse tipo de conteúdo que você quer, aí o algoritmo começa a te entregar mais ele. Então, toma cuidado com o que você está. Geralmente, você não pode ficar lá no seu feed, por exemplo, do Insta, e ficar passando assim. Sabe quando você fica passando? Para você ver todo tipo de conteúdo? Então, o certo não é isso. Se você quer se moldar por um determinado tipo de conteúdo, você tem que fazer as suas pesquisas sobre aquele tipo de conteúdo. Porque é normal o ser humano fazer isso, né? Você pega aqui, você tá na rua, você abre o Insta, você fica lá, Você fica lá vendo tudo que passa. Tem umas coisas legais, tem umas coisas que não é. Geralmente eu gosto de conteúdos de humor. Tem vários humoristas dentro do Instagram que são bacanas. Eu gosto de conteúdo motivacional, então eu vou lá pesquisando e eu tenho sempre aquele nicho de conteúdo. Como diz o Lelo ali rindo, eu também gosto de dorama. Aí ele é dorama. Aí ele pode ver, ele abre o meu Insta aqui, né, Lelo? Só tem dorama. Eu adoro dorama. Tem muito aplicativo de dorama, me fala. Mas é verdade, sabe o meu Instagram? Nossa, Adriana, só tem quase dorama aqui, não sei o quê. É verdade, porque eu vou fazendo as minhas pesquisas. Então, automaticamente, quando a pessoa abre meu Insta, ela já me conhece um pouco. Que ali já está moldado ali, né? Ela está moldado o que eu sou, o que eu assisto, o que eu gosto. Isso é bacana, tá vendo como é bacana?
Agora, imagina você abrir seu Insta, tem aquele embaralhado de informações, né? Mas aí, gente, cada um tem que determinar para si mesmo o tipo de conteúdo, o tipo de coisa que quer absorver, tá? Aí não há julgamentos aqui. Ah, mas eu gosto de fofoca. Ah, legal, você gosta de fofoca. Obviamente que você vai ter ali no seu conteúdo ali, você vai ter esse tipo de informações. Aqui não há julgamentos do que gostar ou não. É apenas tomar cuidado. Olha que interessante. Não é o que você tem que assistir ou não que a gente está falando. Apenas eu estou falando para você tomar cuidado. Por exemplo, lá em cima, sabe, do lado sombrio, é você se colocar dentro da vida de outra pessoa. Né, o que a gente acaba fazendo com os influenciadores. Alguns influenciadores, você tem que usar isso, você tem que usar esse tom de pele, você tem que usar essa roupa. Então, tomar cuidado para outra pessoa não estar moldando você. Quem você é, a tua vida. Lógico que você pode ver qualquer tipo de conteúdo e deve, né? A humanidade é para isso, as criações estão aí para isso, para a gente absorver de tudo. Mas tomar cuidado para que isso não molde você, porque lá na frente você vai acabar se tornando uma pessoa que você não se reconhece. Você não sabe o que você gosta, você não sabe quem você é. Então, é isso que a gente tem que estar atento, tomando cuidado. Entenderam? Agora vamos para um outro ângulo. Vamos para o terceiro ângulo. Falei que a gente ia trazer 3 ângulos, agora vamos para o terceiro ângulo, que a gente tem que olhar dentro da questão da internet, das redes de comunicação. O impacto positivo, agora é um impacto bom, tá? Esse impacto também a gente falou do lado sombrio, falamos do algoritmo, agora vamos falar do impacto positivo. Como assim, Adriana? Eu falo que o impacto positivo é o que tudo isso traz para a tua vida de positivo, é o motivacional. Entramos agora no motivacional. Motivacional tem só a ver com coach, tem só a ver com inteligência emocional, com livros de autoajuda. Não! Motivacional também são histórias dentro das redes sociais, são pessoas que tornaram a sua vida melhor através de alguma ação, né? Eu vejo, por exemplo, meninos que tinham uma vida simples. Esses dias eu até fui num evento e eu conheci o Marilson, que é um corredor de maratona. Ele foi para muitas Olimpíadas, tem bastante. Ele é corredor, ganhou várias provas aqui no Brasil também, da maratona, né? Que a gente fala do final do ano. E a história dele é muito bacana. Ele era da cidade satélite em Brasília, era um menino sem recursos, sem oportunidades, e decidiu vir para São Paulo, para Santo André, para virar um maratonista, pegou o correr ali como uma profissão. E eu acompanhei a história dele numa palestra, que eu fui no evento dele, e achei muito interessante, porque hoje ele é treinador, ele treina meninos em programas jovens para chegar no sucesso que ele teve, né, como esportista. Então, ou seja, isso é um impacto positivo nas redes sociais. Ele tem lá as redes sociais dele, como maratonista, assim como meu esposo também, o próprio Marcos Mazaron, que foi ciclista pelo Brasil, também participou de Olimpíadas, foi medalhista prata nos Jogos Pan-Americanos. Então, ele também tem as redes sociais dele. Vocês podem seguir também, ó, Marilson dos Santos, Marcos Mazaron. Eles são atletas que vestiram a camisa do nosso país para competir lá, trazer esse orgulho para nós. Então, eles são uma inspiração, eles são uma motivação, são eles que trazem esse motivacional para a gente criar, porque se pegar a história do Marcos também, saiu da cidade do Paraná, de Arapongas, morava na roça, veio para São Paulo com 15 anos, começou uma história, uma trajetória de sucesso dentro do ciclismo mundial. Então, você pode acompanhar a história dele aí. Então, são pessoas que, essas pessoas dentro da internet que também podem elas sim podem trazer algo de impactante, positivo na sua vida. Sabe como? Eu sendo igual eles, eu tendo a mesma vida? Não, mas você usando do mesmo método, da mesma disciplina, do mesmo engajamento que eles usaram para mudar a vida deles. Então, essas histórias motivam a gente a achar que eu não sou nada. Você pode ser tudo que você quiser, desde que você determine, desde que você também trace um plano ali para você começar a executar na sua vida o que você gostaria de mudar. Então, sim, pessoas dentro da internet são inspirações para a gente. Basta a gente estar no conteúdo correto, no material correto que você está procurando. Então, isso é importante, olha, porque essa influência que eu falo nas redes sociais, desse impacto positivo, ela pode transformar a vida, e transformou a vida de muitas pessoas, porque muita gente começou... Tá fazendo aqui um levantamento, muita gente começou um negócio por inspiração, por ver inspirações nas redes sociais. Inclusive, eu mesma iniciei como empreendedora
através de grandes inspirações. Eu tive inspirações de grandes nomes, né, do empreendedorismo, não só do Brasil, mas do mundo, né? Eu comecei a ver história de grandes empresários e criadores que começaram uma história ali sem projeções, sem possibilidades, e mesmo assim acreditaram, fizeram ali acontecer o seu sonho, se tornaram grandes empresários, construíram um império. O próprio Silvio Santos é um deles, com uma história incrível, se você pegar a história dele. Elon Musk também, um cara que hoje é um dos cara, o cara mais rico do mundo. A história dele também é muito bacana, a história de vida deles, e assim como os outros. Então, você quer ser alguém, você quer fazer alguma coisa diferente na sua vida, você quer crescer, começa a se espelhar, se espelhar e se inspirar em grandes nomes. Mas pega esses grandes nomes, não que eles são agora, mas vai lá atrás e pega a referência, a ideia, a relação do que eles foram lá no passado. Porque foi isso que eu fiz. Eu não me inspirei nos grandes agora, eu me inspirei na história dos grandes, quando começaram lá atrás, porque aí eu me identifiquei. Tipo, peraí, eu tô aqui nesse ponto. Eu tô aqui nesse ponto deles, que eu não tenho projeções, eu não tenho oportunidades, mas eu tô nesse ponto. O que eu posso fazer desse ponto para chegar aqui? E eu posso dizer que daqui, gente, olha, eu percorri já uma boa parte do caminho e eu consegui entender ali como eles fizeram durante a jornada deles para chegar onde eles chegaram. E eu sei que eu vou chegar porque eu tô no planejamento, no passo a passo. Eu estou criando, executando, projetando, estou fazendo para chegar. E eu vou chegar. Então você tem que fazer a mesma coisa. É assim que a gente constrói algo na nossa vida. É assim que a gente consegue, de fato, ter ali coisas que a gente só vê a outra pessoa tem e a gente fica sonhando, sabe? Porque a gente é um influenciador de sucesso, com fama, com bolsa cara, né? Com viagem, você fica lá sonhando. Ai, olha, eu tô aqui olhando. Ai, olha que lindo, olha Paris, olha essa bolsa de marca, olha essa bota. Então, você tem que trabalhar para conquistar, porque só vai mudar se você falar, pô, eu vou conquistar e também vou estar lá. Também vou estar olhando lá para a Torre de Paris, também vou ver a beleza que há naquele local. Então, é isso que diferencia um ser humano do outro. Se você só vai estar ali olhando ou se você vai estar fazendo alguma coisa. Então, tem que tomar cuidado, porque só olhar te leva para o lado sombrio. Só ficar desejando ali, sonhando, te leva para o lado sombrio, da depressão, da ansiedade, da tristeza por não ter. Agora, se você olhar, se influenciar de uma forma positiva, se motivando, se inspirando, se espelhando para chegar também nesta posição, aí sim, aí a influência está sendo para o lado positivo e não para o lado negativo. Então, é isso que eu estou trazendo hoje aqui. A gente entender a influência para o lado negativo e a influência para o lado positivo. Porque a influência... não estou dizendo que alguns influenciadores te influenciam para o negativo. Não é isso. Se a gente pegar, por exemplo, a Jade, vamos pegar aqui alguns, a Virgínia, ela tem o estilo de vida dela, ela conquistou as coisas dela. Ela é uma empresária de sucesso, ela tem uma fortuna incalculável, ela é uma grande comunicadora ali dentro do nicho dela. A gente fala do nicho aqui, gente, falamos do nicho, né? Cada um tem o seu nicho. O nicho dela é esse, é meio entretenimento também com a vida dela, é meio que um reality show com a vida dela. Mas tem gente que gosta de assistir. Mas que você pega alguma coisa ali no meio dela, por exemplo, vamos pegar o engajamento dela, a inteligência, a vontade de querer ir para cima e conquistar as coisas, isso é um fator positivo ali, motivacional. Agora, se só pegar ou ficar sonhando, olhando e vendo as fofocas que envolvem a vida dela, vivendo a vida dela, se ela vai ficar com fulano ou não, se ela vai se separar ou não, se ela vai viajar para Madrid ou não, se você ficar vivendo só isso aí você está no lado sombrio. E conseguir entender um pouco a questão do olhar, dos ângulos aqui do impacto nas redes sociais, do poder da influência. Então, na verdade, a influência ela tem poder sobre você, ela vai ter o poder que você quiser, né? Essa é a verdade. Ela vai influenciar você do modo como você permitir, do modo como você quiser. Olha, nós estamos finalizando o nosso Glancecast. Eu acho que eu consegui trazer para vocês a questão dos ângulos do olhar, porque aqui tudo envolto do Glancecast é isso, é você olhar para as coisas com um determinado propósito. Ali sempre há um propósito nas coisas que a gente faz na nossa vida. Então, veja até as redes sociais como um propósito, como uma ferramenta, porque as redes sociais não são ruins, né? A pessoa fala, Instagram só tem coisa ruim, TikTok, não são. O que determina ou não se uma coisa é boa ou não, pra gente, é a gente mesmo.
Então, olha, eu deixo aqui, vou finalizando o Glenscast, mas eu vou encerrar deixando uma mensagem para vocês sobre esse programa, sobre o que a gente quis trazer, que a mensagem é única e exclusivamente essa. Quem controla a sua mente, controla a sua vida. Conseguiram captar? Então, quem controla a sua mente, controla a sua vida. Então, você tem que controlar a sua mente. Você tem que controlar o que você quer, aonde você quer chegar, como você vai fazer isso. Porque se você não controlar, deixar outras pessoas ficar te direcionando, até mesmo as redes sociais, os influencers das redes sociais, o que você deve usar, o que você não deve usar, o que você deve comer, o que você não deve comer, aí outras pessoas vão estar controlando a sua vida e não você. Olha, então o Glenscast fica por aqui e eu aguardo você no próximo episódio. Tchau, gente. Tchau, Lelinho. Obrigado pela ajuda.